Olá, estimados irmãos, que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus esteja com todos. Vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, dar continuidade aos estudos da nossa lição. Vamos estudar o segundo tópico. Estamos no finzinho do ano e já estudando a primeira lição do ano de 2021. Vai falar sobre a vida de Davi. Davi foi um homem que traz para nós lições maravilhosas. Inicia com sua juventude, como ele geriu a sua juventude, como ele conseguiu lidar com a perseguição de Saul, e depois no seu reinado as suas vitórias, as suas derrotas e as suas vitórias sobre as derrotas. Então temos um personagem que vai nos dar muitas lições, que vai ser impressionante para o nosso caráter, para edificar o nosso caráter. Estamos estudando um jovem discreto e despretensioso, que é o tema geral da lição, e vamos falar sobre segunda-feira, que vem falando sobre o coração do salmista. Como é que foi formado esse coração? Vamos falar aqui de um dom especial que Deus deu para ele. Então a pergunta A traz: qual era o propósito de Deus ao conceder dons poéticos e musicais a Davi? Então Deus tinha um propósito com isso. Cita aqui 2 salmos: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. E Salmo 66, 16 e 17 diz: vinde ouvir, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Então, são 2 salmos que traz aqui situações diferentes da vida dele. Cada salmo que Davi compunha tinha relação com sua vida, com o que ele fazia. E esse último salmo, que quando ele diz que clamou com a minha boca e Deus atendeu, ele depois exaltou com a língua. Então houve livramentos na vida dele, que ele sentiu a presença de Deus, depois ele compôs salmos referente a isso. Diz a pena inspirada: o simples menino pastor entoava canções de sua própria autoria, e a música de sua harpa fazia um doce acompanhamento para a melodia da voz jovem e saudável. O Senhor havia escolhido Davi e organizado a sua vida para que tivesse a oportunidade de preparar a voz e cultivar um talento para a música e a poesia. O Senhor estava preparando naquela vida solitária entre meio aos rebanhos para a obra que pretendia confiar-lhe alguns anos depois. Então, todo esse preparo, todo esse recurso que foi dado, esse talento que foi dado a Davi de ser poeta, de criar música e estar em comunhão com Deus na natureza, lidando com os animais, Deus tinha um propósito, que era preparar esse coração, esse caráter para uma grande responsabilidade. A pergunta B diz: explique como os fiéis de todas as épocas têm extraído grande bênção espiritual da experiência de Davi como pastor. Então vamos ver aqui a explicação disso. Tem aqui 2 salmos, 66, 1 a 6, que diz: louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus: quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Então Davi, com conhecimento de histórias, que aqui ele está falando da abertura do Mar Vermelho, e olhando a natureza e tudo o que acontece na natureza, ele falava que realmente devemos louvar a Deus. E louvar a Deus, e pronto. Ele ficava mesmo, achava terrível, enorme, maravilhoso esses feitos. E depois cita Salmo 100, verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então ele entendia que ele era filho de Deus, era o povo de Deus, e foi Deus que quis que isso acontecesse, né? Diz a pena inspirada: Davi entrava diariamente numa comunhão mais íntima com Deus. Sua alma constantemente descia às novas profundidades em busca de novos temas para inspirar a sua música. Essa comunhão com Deus que era importante para a vida dele, né? Essa comunhão íntima com Deus.
Segue a leitura. Quem pode medir os resultados daqueles anos de trabalho e andanças entre as solitárias colinas? A comunhão com a natureza e com Deus, o cuidado dos rebanhos, os perigos e livramento, as angústias e alegrias, coisas que eram próprias da sua humilde condição, não apenas deviam modelar o caráter de Davi e influenciar sua vida futura, mas também deveriam, mediante os salmos do suave cantor de Israel em todas as eras futuras, acender o amor e a fé na alma do povo de Deus, levando-o a se aproximar mais do coração, sempre amante daquele, Deus, em quem vivem todas as criaturas. Patriarcas e Profetas, 642. O salmista relaciona a lei de Deus no mundo natural às leis concedidas à inteligência que criou. Terceiro comentário bíblico, 1144. Em Salmo 66, 1 a 5, é citado aqui porque nós lemos, né? Esses salmos e parte dos Salmos 68 e 72 eram frequentemente cantados